João Amoedo, será que esse cara traz realmente algo novo para nossa política ou é só blá 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 tipo Dória? Já faz algum tempo que o pessoal vem falando para eu pesquisar sobre esse Amoedo, sobre o Partido Novo, o pessoal falando que ele é um político diferente, que tem propostas liberais bastante diferentes, praticamente um outsider da política. E eu já fiquei com o pé atrás por conta das experiências recentes com Dória e com o MBL, né? Que trazem essa máscara de diferente, mas não tem diferente zorra nenhuma. É a velha política tradicional brasileira com uma cara jovem ou com uma cara diferente, né? Somente uma maquiagem diferente. Mas eu falei, não, vou pesquisar, né? Para ver se esse cara realmente tem alguma novidade, se tem um perfil novo realmente. Aí eu fui olhar as entrevistas dele em escrito na internet, também no YouTube tem entrevista no Folha. E sinceramente, gente, é mais do mesmo. Se você comparar o Amoedo com a galera do MBL, em termos de perfil, não tem muita diferença. Não, claro, ele é um cara muito mais educado do que esse Kim Kataguiri, do que os caras do MBL, muito menos arrogante ou muito mais humilde do que essa galera do MBL também, muito mais inteligente também. Claro, tem que tem que pontuar essas coisas, mas em termos de proposta, da maneira como pensar o país, não tem muita diferença, né? É aquele liberalismo para a economia e estatismo para o indivíduo. É aquilo que eu chamo, sinceramente, o pessoal pode até achar um pouco pesado, mas eu chamo isso de populismo de direita. Ele defende privatizar tudo, ou quase tudo, né? A saúde e a educação ele defende uma privatização parcial, que é o sistema de vouchers, né? E vai preservar uma parte do SUS ali, mas vai ter os vouchers também para a saúde. Educação também, preservar a educação pública, mas ao mesmo tempo ele defende a adoção do sistema de vouchers para a educação. Privatizar todo o resto dos serviços do Estado, aqueles que são do Estado ainda. Reduzir os ministérios para 10 apenas, drasticamente o número de ministérios, né? Simplificar impostos, reduzir impostos no futuro, né? Já que agora não tem como fazer isso. Desburocratizar, enfim, todas aquelas propostas da direita liberal. Acontece que o ponto-chave que eu estava esperando, aquele teste para ver se o cara é liberal de verdade, são os pontos polêmicos, né? Aborto, drogas, questão de sexualidade, legalização do casamento gay, principalmente. E em relação à droga e a aborto, ele recua. Ele não diz que é a favor de legalizar a maconha, pelo contrário, ele diz que é contra e diz que é contra também a legalização do aborto. Ele até diz que o pessoal do partido dele tem liberdade para se posicionar nesse aspecto, mas ele é contra a legalização do aborto. Ele é a favor da manutenção da legislação atual. Aí o pessoal vem com essa história aí, né, de dizer que não, o cara pode ser liberal para a economia e conservador para os valores morais. Sim, pode, né? A lei não proíbe o cara defender esse tipo de coisa. Acontece que isso é contraditório, e é contraditório, absolutamente. Não faz nenhum sentido você defender o liberalismo, né? Defender que o Estado não mande na vida das pessoas quando o assunto é mercado, mas defender que o Estado mande na vida das pessoas quando o assunto é maconha, quando o assunto é aborto, sabe? Isso não faz nenhum sentido. Não existe hoje nenhum argumento racional, científico, para defender que a maconha continue como uma droga ilegal. Principalmente quando você compara a maconha com bebida alcoólica e você chega à constatação de que a bebida alcoólica é mais prejudicial para a saúde do que a maconha. Então, não tem nenhum sentido mais. É por isso que eu sempre falo, a única razão hoje para você defender a manutenção da maconha como uma droga ilegal é uma razão religiosa, moral, só. Não tem razão científica, racional para esse tipo de coisa. Em relação ao aborto, a mesma coisa. Um liberal, se ele quiser ser coerente, ele tem que levantar essa discussão pelo ponto de vista científico apenas e deixar a religião de lado. Ele não pode, é incoerente dizer que o Estado não deve intervir na vida das pessoas, mas dizer ao mesmo tempo que a religião pode intervir na vida das pessoas e que o Estado pode adotar leis e impor leis na sociedade baseando-se em preceitos religiosos. Não tem como, isso é absolutamente incoerente. Em relação a casamento homoafetivo, ele defende, né? Ele é a favor, glória a pai, pelo menos isso, né? Mas assim, isso não é muito surpreendente, isso não é grande coisa, assim, quando eu falo assim que não é grande coisa do ponto de vista do enfrentamento, porque
O judiciário já decidiu a favor, já legalizou, entre aspas, né? Não passou pelo Congresso, mas o judiciário já aprovou e o pessoal está se casando aí. Então, assim, o próprio MBL já defende. Então, assim, isso não gera muito impacto, isso não perde muitos votos do pessoal da direita, né? Em relação à legalização do porte de armas, ele é a favor também de flexibilizar a legislação para facilitar as pessoas a terem armas em casa. Então, basicamente é o seguinte, gente. Amoedo, ele defende apenas as pautas liberais que têm muito voto na direita. Ele não bate de frente com a direita, porque a direita tem resistência em relação à droga e em relação ao aborto. É por isso que eu chamo ele de populista liberal ou populista de direita. Não tem coragem de ser um liberal de verdade. E é exatamente por isso que eu fiz um vídeo aqui no canal explicando por que aqui no Brasil a esquerda é melhor do que a direita. Porque a direita daqui é muito bizarra. Os caras não conseguem sequer ter coerência. É por isso que a esquerda se apropria de determinados temas, que em outros países do mundo não existe essa apropriação da esquerda, que é tema de luta contra o machismo, luta contra o racismo, legalização do aborto, descriminalização das drogas e por aí vai. A esquerda se apropriou desses temas no Brasil porque a direita liberal, ela simplesmente não existe no Brasil, pelo menos no campo político. Existe no YouTube, no campo político não existe. Pelo menos me apresente alguém, porque eu não conheço. Então é isso, eu até achei Amoedo um cara assim, inteligente, fala bem, tem até algumas propostas interessantes que eu concordo com redução de ministérios, com simplificação de impostos, concordo com algumas propostas dele. Ah, tem uma coisa também que acho importante falar, ele é um cara que vem do mercado financeiro, e ele já se posicionou contra a proposta do Ciro Gomes de usar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para derrubar os juros no Brasil. Ele se posicionou contra, ele disse que não, tem que estimular a concorrência. Amigão, só que isso é para longo prazo, né? Estimular a concorrência no mercado financeiro, isso não é para agora. Nós precisamos derrubar a taxa de juros amanhã. E aí, você vai fazer o quê? Não é possível que você ache normal ter taxa de juros no cheque especial, como nós temos aqui no Brasil, uma coisa absolutamente estratosférica. E uma medida de curto prazo é usar a Caixa e o Banco do Brasil, que são bancos comandados pelo Estado, para, via concorrência, derrubar a taxa de juros. A Caixa e o Banco do Brasil derruba os seus juros e Itaú, Santander, Bradesco vão ter que fazer, né? Via concorrência, a mesma coisa. É uma medida de curto prazo para resolver o problema. Que Dilma, inclusive, ensaiou fazer isso. Ela fez isso, na verdade, em 2012, salvo engano, quando ela baixou a taxa de juros do Brasil e os bancos não queriam repassar essa queda na taxa de juros. Ela fez isso. E o Temer recentemente não quis fazer, né? Com essa nova queda da taxa de juros. Mas enfim, Amoedo é esse cara aí. É claro que a gente não vai comparar um cara desse com o Bolsonaro. Ele é muito superior ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele, como eu já falei, ele não tem sequer tic-tac no cérebro. Acho ele também superior ao MBL, muito mais educado, inteligente, enfim. Mas não traz nada de novidade assim, não. É isso, se você gostou, dê joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Inscreve, gente, inscreve, dá sua contribuição. Eu estou prestes a chegar a 1000 inscritos aí, vamos me ajudar aí nesse aspecto. Tchau.